que horas aqui? Seu horário é até que horas aqui? Ah, é? Entendi. Olá, galerinha. Estou dando continuidade aqui à nossa aula de concordância verbal. Vamos ver aqui a nosso nono caso, tá certo? De concordância com o sujeito simples. Nós temos que observar aqui, tá? Uma situação que, ora, ele pode ser entendido como sujeito simples, mas também, dependendo da análise sintática, ele pode ser entendido como um sujeito composto, tá certo? Então, olha só. É a presença da preposição com, entre dois núcleos. Então, o que vai acontecer? Letra A. Vejam aqui. O pai com o filho construiu uma casa na árvore. Uma casa na árvore. Então percebam aqui. Eu tenho pai, substantivo. Ele é o núcleo do sujeito. Olha só. Ele é o núcleo do sujeito. Eu tenho então aqui um sujeito simples. Ó. Sujeito simples. Tá. E aqui, o com, ele está tendo um papel de preposição, o artigo, filho, substantivo. Esses três elementos juntos, então, já que o verbo está no singular, ó, ele está no singular, ele só pode atribuir a ação a um núcleo, no caso a quem? A pai. Então, por isso, isso aqui é uma locução adverbial de companhia. Sintaticamente, é um adjunto adverbial de companhia. Beleza? Então, aqui está a minha estrutura de predicado. A minha estrutura de predicado está aqui. Aí o CESP vem e diz para você que o verbo ele pode ficar na terceira pessoa do plural. Poder até pode, mas a análise sintática, ela muda totalmente. Olha só, vamos colocar aqui como letra B. A letra B aqui colocaremos o seguinte. Vejam. Ó. O pai com o filho construíram uma casa na árvore. Uma casa na árvore. Então, observem aqui. Pai, substantivo, núcleo 1,
do sujeito, correto? Percebam que se agora o meu verbo ele está na terceira pessoa do plural, quer dizer então que essa ação é plural, praticada por quem? Pelo filho e pelo quê? E pelo pai. Então esse termo com aqui, ó, ele não é mais uma preposição, ele é uma conjunção. Ele está fazendo o papel do e, o pai e o filho. Então percebam aqui que filho, substantivo, ele terá então o papel de núcleo 2 do sujeito, correto? Formando então aqui um sujeito, o quê? Composto. Um sujeito composto, tá certo? E aqui eu tenho então a minha estrutura de predicado, correto? Então é uma questão de lógica gramatical. Quem está mandando aqui, no caso, é o verbo, tá? Se o verbo está na terceira pessoa do plural, então indica que o termo com, ele é uma conjunção. Agora, se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, então com o filho é uma locução adverbial de companhia. Eu posso até deslocá-lo para depois, ó. O pai construía com o filho uma casa na árvore. Tá certo? Então seria uma locução deslocada. Perfeito? Então são várias as situações em que nós devemos observar a relação do verbo. Tá certo? É ele quem vai estabelecer alguma situação dentro das relações de concordância, em ficar como simples, tá certo? Ficar no singular ou no plural, mudando inclusive a análise sintática, como nós podemos ver aqui. Beleza? Bom, com isso, nós fechamos aqui os nossos casos de concordância com o sujeito simples. Mas nós temos ainda que observar os casos de concordância com o sujeito composto. É o que nós faremos aqui ao lado. Então vamos colocar aqui o nosso título, ó. Casos de concordância com o sujeito composto. Casos de concordância com o sujeito composto. Beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma regra geral. Vamos colocar aqui, ó, regra geral. Qual é a nossa regra geral? O verbo concordará, no plural com os núcleos de um sujeito composto. Ele concordará no plural com os núcleos de um sujeito composto. Então, olhem só. Exemplo. O professor e a aluna revisavam a questão. Então, prestem atenção aqui. Eu tenho o professor, que é o substantivo, núcleo 1,
do sujeito. Aluna, que também é um substantivo. Núcleo 2 do sujeito. Então, eu tenho aqui um sujeito composto. Então, o verbo, ele concorda com os dois núcleos, no plural. Beleza, isso aqui é um fato para nós. Agora, a gente precisa observar o seguinte, a gente tem que ficar bem atento a isso. Quando eu tenho o sujeito deslocado para depois do verbo, então vamos colocar aqui o predicado, ó. Está o predicado. Quando eu tenho o sujeito deslocado para depois do verbo, aí o que acontece? Eu tenho uma situação dupla de concordância. Olhem só. Vamos colocar aqui o nosso primeiro caso. Primeiro, nós vamos colocar aqui, ó. Só não tinha que eu trocar nossa canetinha. Vamos observar aqui. Ó, sujeito posposto ao verbo. Sujeito posposto ao verbo. Ou seja, posposto é sujeito colocado após o verbo. O que acontecerá? O que eu devo observar é o seguinte. Vejam. Revisavam a questão, ó, o professor e a aluna. Então, percebam que eu tenho aqui ó, o sujeito colocado para depois do verbo, ó. Eu tenho aqui o meu substantivo, núcleo 1 do sujeito. Eu tenho aqui o outro substantivo, núcleo 2 do sujeito. Eu tenho aqui, então, um sujeito composto. Sujeito composto. E aqui está a estrutura de predicado. Essa é a estrutura de predicado. Beleza. Aí o que eu preciso observar é o seguinte. Aqui, o meu verbo ele está no plural, porque ele está concordando com os núcleos de um sujeito composto. Tá certo? Então, a concordância é pela regra geral. Vamos escrever aqui, ó. Regra geral. Beleza? Só que tem uma coisa. A gramática nos adverte de que quando eu coloco o sujeito após o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Quem é o núcleo mais próximo? Professor. Singular ou plural? Singular. Então, o verbo ele pode concordar no quê? No singular. Veja. Ó, revisava. A canetinha está fraca, ó. Vamos resolver. Revisava a questão o professor e a aluna. Então, vejam aqui. Esse revisava aqui, a concordância, ela foi estabelecida, então, com o núcleo quê? Com o núcleo mais próximo. O que a gente precisa entender aqui, em termos de língua portuguesa, é que nós temos 3 situações específicas e que o verbo ele pode fazer dupla concordância, tá certo? Ou seja, uma no singular,
Aliás, não é uma no singular. Uma concordância no plural, que é pela regra geral, e a outra concordando com o núcleo mais próximo. São 3. Uma delas é essa, quando eu coloco o sujeito após o verbo. Então, esta concordância que foi colocada aqui, nós podemos aqui, ó, regra geral, e já aqui nós temos a regra do sujeito, o que? Posto. Regra do sujeito posposto. Beleza? Tá. Em quais mais situações eu vou poder ter essa dupla concordância? Eu posso também ter essa concordância quando os núcleos de um sujeito composto estabelecem sinonímia. Exatamente. Ó. Vejam. Concordância do verbo com o sujeito cujos núcleos estabelecem sinonímia. Estabelecem sinonímia. Então vejam só. A paz e a tranquilidade reinavam naquela casa. Então percebam aqui que paz é um substantivo que é núcleo do sujeito. A palavra tranquilidade, que também é um substantivo, ela então é o núcleo 2 do sujeito, formando então um sujeito composto. Então eu tenho aqui o meu sujeito que composto. Beleza? Então eu percebo aqui que reinavam está na terceira pessoa do plural, que segue a regra geral. Ele está concordando no plural com os núcleos de um sujeito composto. Então isso aqui, ó, é a regra geral. Regra, o quê? Geral. Agora nós precisamos aqui fazer uso da interpretação de texto. Por quê? Vejam só. Nós precisamos perceber aqui, usando a questão da interpretação, que se eu digo que a tranquilidade reina naquela casa, subentende-se então que existe também paz. Porque onde há tranquilidade, subentende-se a presença de quem? Da paz. E se eu digo que existe paz naquela casa, subentende então que também existe o quê? Tranquilidade. Então, o que a gente pode, com base nessa interpretação, dizer é que existe entre os núcleos uma relação que nós chamamos então de quê? De sinonímia. Se existe uma relação de sinonímia entre os núcleos, então a gramática entende que o verbo ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Então ficaria o quê? Reinava. Por quê?
estaria concordando, então, com o núcleo mais próximo, que é tranquilidade, que está, então, no singular, correto? Estando ele no singular, o verbo fica no singular. Então, aqui eu tenho a regra geral, e aqui eu tenho a regra dos núcleos em sinonímia. Então, regra dos núcleos em sinonímia. Beleza? Essa é a segunda situação em que o verbo ele pode concordar pela regra geral e também concordar com o núcleo mais próximo. Nós temos também uma outra regra, tá? Temos uma outra regra aqui que fala o seguinte para nós. Concordância com o sujeito cujos núcleos estabeleçam uma gradação. Estabeleçam uma gradação, correto? Então, observem aqui, olhem só. Se eu coloco assim, um olhar, um gesto, um abraço, um beijo, acalentavam as ideias do rapaz. Então percebam aqui, eu tenho 4 núcleos agora: olhar, substantivo, núcleo 1, gesto, substantivo, núcleo 2, abraço, substantivo, núcleo 3, e beijo, substantivo, núcleo 4. Correto? Então, bora lá. O que nós temos aqui é o que nós chamamos de sujeito composto. Tá certo? Então, percebam aqui, acalentavam, ele concorda com quem? Ele concorda com os 4 núcleos aqui existentes. Então, ele concorda no quê? Concorda no plural, tá certo? Nós temos aqui a concordância no plural. Então, olhem só. Nós temos aqui a chamada regra geral. Regra geral. Então, o verbo está concordando no plural com os núcleos de um sujeito composto. Beleza, esse restante aqui é a minha estrutura de quê? É a minha estrutura de predicado. Correto?
Agora, o que a gente deve perceber aqui, também pela interpretação de texto, que entre os núcleos ocorre uma ideia gradativa. Exatamente, uma gradação, porque há aqui, ó, um acréscimo, um aumento de intimidade, ó. Tudo começa com um olhar, depois um gesto, um abraço, um beijo. Quer dizer que você percebe um aumento aqui da intimidade, um acréscimo da intimidade. Então, por isso, pode-se estabelecer que entre os núcleos, tá, ocorreu o que nós chamamos de quê? De gradação, ó. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então, os 4 núcleos estabeleceram uma gradação. Quando os núcleos de um sujeito composto estabelecem uma gradação, a gramática, então, entende que o verbo, ele pode, então, concordar com o núcleo mais próximo, que no caso é o quê? Beijo. Então, beijo no singular, o verbo concordando no singular. Então, ó, acalentava as ideias do rapaz. Você percebe aqui que acalentava, ele está no singular, porque ele concorda com o núcleo mais próximo. Beleza? Entendido isso? Fechou? Ótimo. Então, nós temos aí essa relaçãozinha de concordância. Encerrando, então, os casos de concordância, como eu falei, em que o verbo ele concorda pela regra geral e ele pode também concordar com o núcleo mais próximo. Beleza? Para a gente fechar as nossas regras de concordância, nós temos aqui uma quarta situação. Uma quarta situação que nós devemos observar quando os núcleos do sujeito forem pessoas gramaticais diferentes. Quando os núcleos do sujeito são pessoas gramaticais diferentes. Então, olha só. É a chamada, vamos colocar o nomezinho da regra aqui. Ela é chamada de regra das pessoas gramaticais diferentes. Regra das pessoas gramaticais diferentes. Beleza? Então entenda uma coisa aqui. Olha só. Vamos observar o seguinte. Vou montar aqui um esquema para vocês. O esquema que nós devemos observar, então, é o seguinte. Eu tenho, quando eu tiver a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, não importa se singular ou plural, o resultado disso aqui é a primeira pessoa do plural, que é quem? É nós, tá certo? Agora, se eu pegar e retirar a primeira pessoa, ó, ficarem a segunda pessoa e a terceira pessoa, aí o resultado disso aqui é a segunda pessoa do plural, que é vós. Beleza? Agora, quando eu tenho a terceira pessoa e a terceira pessoa, correto? Aí o que nós temos aqui? Nós temos a terceira
pessoa do plural. É o quê? Eles e elas. Correto? Então, o que a gente precisa perceber, olhando aqui, fazendo um paralelo, é o seguinte. Olha só. Primeiro exemplo. Vejam só. Vou colocar as três. Tá? Pode ser o eu e qualquer pessoa. Mas eu vou colocar as três aqui, ó. Eu, tu e o Marcos faremos a prova. Faremos a prova. O termo eu é um pronome. Esse pronome representa a primeira pessoa. O tu também é um pronome e representa a segunda pessoa. Marcos é a mesma coisa que ele, que é a terceira o quê? Pessoa. Esses três elementos juntos aqui equivalem ao pronome o quê? Ao pronome nós. Ao pronome nós. E o pronome nós, ele é o quê? A primeira pessoa do plural. Correto? Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural está aqui, ó. Primeira pessoa do plural. Porque está concordando com quem? Com a ideia de nós. Correto? Agora, já aqui, percebam o seguinte. Eu tenho tu e o Marcos. Vejam. Fareis a prova. Fareis a prova. O tu, pronome, ele é compatível à segunda pessoa. Marcos, que é a mesma coisa que ele, é a terceira o quê? Pessoa. Esses dois elementos juntos constituem a ideia de quê? De vós. Vós, que é a segunda pessoa do plural. Por isso, eu percebo aqui o meu verbo, ó, eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis. Então eu tenho a segunda pessoa do plural, porque está concordando com quem? Com o sujeito que caracteriza a ideia de quem? A ideia de vós. Agora, terceira e terceira é tudo aquilo que nós vimos anteriormente. Eu posso colocar aqui, ó, exemplo. Adriana e o Marcos farão. Adriana, ela, Marcos, ele, ela e ele dão o quê? Eles farão a prova. Correto, pessoal? Com isso aqui, nós conseguimos então encerrar os casos mais importantes de concordância verbal. Tá certo? Aí, depois nós entraremos em um novo capítulo da nossa língua portuguesa. Fiquem com Deus, um grande abraço no coração. Até mais.